Olá, nesse vídeo meu grupo e eu iremos apresentar o primeiro conto do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. E eu vou começar apresentando o conto e em seguida as meninas elas vão trazer a análise que nós fizemos de acordo com os temas centrais que nós percebemos durante a leitura desse conto. O primeiro capítulo do livro Laços de Família, de Clarice Lispector, ele se chama O Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. E ele aborda a história de uma jovem que está passando por um momento ali de intensa introspecção e desejo. E a narrativa ela se concentra nas reflexões sobre a vida da personagem, junto com as suas relações familiares e a busca dela por liberdade e identidade. A protagonista ela se sente presa ali em sua rotina e ela anseia por um escape, ou seja, por mudança, então ela acaba mergulhando nesses devaneios que a transportam para uma realidade diferente, onde ela pode experimentar e sentir novas emoções e novas sensações. Esse estado da personagem ele é descrito como uma espécie de embriaguez emocional, na qual a personagem ela se entrega a fantasias e a percepções sensoriais para tentar escapar da rigidez que é a sua vida cotidiana. Então esse conto, ele explora temas como a busca por identidade, a tensão entre liberdade e o controle e também a complexidade entre os laços de família. E percebe-se também que a narrativa do conto ela é marcada pelo fluxo de consciência, que já é uma característica da escrita de Clarice Lispector, e essa escrita ela permite que o leitor ele acesse diretamente os sentimentos e também os pensamentos mais íntimos da personagem. A busca pela identidade é um dos temas centrais deste conto. A protagonista está em uma fase de transição típica da juventude, em que a busca pela identidade e pelo autoconhecimento é intensa. Os devaneios da jovem refletem um desejo intenso de se libertar das limitações impostas tanto pela sociedade quanto pela família. Isso também reflete uma luta intensa em que a protagonista vive de lutar contra os seus próprios desejos e a vontade de ser ela mesma e pela vontade da sua família e da sociedade. Durante o dia inteiro ficou-se na cama, ao ouvir a casa tão silenciosa sem o buliço dos miúdos, sem o homem que hoje comeria seus cozidos pela cidade. Em Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, a Clarice Lispector ela aborda de uma forma profunda como que as relações familiares podem pesar em cima da protagonista. A jovem em questão ela vive num conflito entre o carinho que ela sente pela família dela e as expectativas que eles têm em cima dela, e também o desejo dela de ser livre e descobrir quem ela realmente é. Ela ama a família dela, ela se sente conectada a eles, mas ela sabe que esse amor vem com expectativas e regras. Então, ela acaba se sentindo presa numa identidade que ela não escolheu completamente. Então, ela acaba achando que a família dela está limitando a liberdade dela. Esse controle ele não aparece de uma forma agressiva. Ele existe, mas ele aparece de uma forma silenciosa, que é as expectativas e os valores familiares que ela acha que ela deve para a família dela, que ela acha que ela tem que seguir. Isso reflete algo que muitas pessoas passam hoje em dia, que é você sentir a necessidade, sentir a vontade de se autoconhecer, de descobrir a sua própria identidade, mas você não fazer isso porque você quer corresponder às expectativas que a sua família colocou em cima de você. Para a protagonista, o amor pela família é forte, mas ele acaba servindo como uma amarra e pedindo ela de ser quem ela deseja ser. Então ela acha que isso é uma força que ela precisa vencer para ela finalmente se encontrar. Em Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, a Clarice Lispector ela utiliza a introspecção para revelar sensações profundas e conflitantes da personagem principal. É uma jovem que está imersa em uma experiência sensorial e emocional que se move entre o tédio, a angústia e uma ânsia por algo que ela mesma não consegue descrever com clareza. E ao descrever essas sensações, a Lispector ela faz o uso de um fluxo de consciência que capta o estado psicológico da protagonista, mostrando como seus pensamentos se misturam e se confrontavam, como se a personagem tivesse embriagada pela sua própria mente. A protagonista ela se sente sufocada pelas convenções sociais e pela rotina monótona ao seu redor. E durante um jantar, enquanto ela observava as pessoas que estavam ao seu redor,
ela começou a se sentir estranha e desconectada, como se estivesse em um mundo paralelo ao das pessoas que estavam em volta dela. Essa situação faz com que ela comece a questionar a sua própria identidade e o papel que ela desempenha na sociedade, o que gera uma espécie de torpor ou uma ansiedade emocional. Ela parece incapaz de se encaixar ou de encontrar intencionalmente no contexto em que vive, mas ela também não consegue identificar o que ela realmente deseja e o que poderia ser usado para preencher esse vazio. E aqui está um trecho do livro que mostra um pouco dessa embriaguez que ela estava sentindo. E aquela vaidade de estar embriagada e facilitar-lhe um tal desdenho por tudo, a torná-la madura e redonda como uma grande vaca. Naturalmente que ela palestrava, pois que lhe não faltavam os assuntos nem as capacidades, mas as palavras que uma pessoa pronunciava quando estava embriagada era como se estivesse prenhe, palavras apenas na boca, que pouco tinham a ver com o centro secreto que era como uma gravidez. Ai, que esquisita estava! Essa introspecção da personagem é tão intensa que chega a distorcer a percepção da realidade. Shhh, eu errei! Como se ela estivesse em uma espécie de transe. Através dessa introspecção, a Clarice Lispector revela como uma personagem oscila entre a necessidade de se libertar e o medo de confrontar suas próprias limitações e insatisfações. Com certeza, um dos aspectos mais intrigantes deste capítulo é a dualidade da personagem. Ela é uma jovem cheia de sonhos, cheia de expectativas, mas, ao mesmo tempo, ela se sente presa, se sente sufocada por não conseguir e não poder viver aquilo que ela realmente quer viver. Essa dicotomia representa a condição humana, especialmente das mulheres, que frequentemente enfrentam conflitos entre o desejo de ser livre e a necessidade de permanecer, e cuidar dos filhos, cuidar do marido e realmente viver aquilo que a sociedade impõe que elas vivam. Conclusão. O Devaneio Embriaguez de uma Rapariga é um retrato sensível e profundo da juventude, da busca por identidade e da complexidade das relações familiares. Clarice Lispector, com a sua prosa incisiva e introspectiva, ela consegue capturar a essência da experiência humana, fazendo com que o leitor reflita sobre suas próprias buscas e dilemas. A habilidade de Lispector em transitar entre o particular e o universal torna este capítulo um ponto de partida poderoso para a exploração dos temas que permeiam laços de família.